iniciar a gravação. Arrochar hoje, tá, Carlos? Beleza. Show. Carlos, é o seguinte. O que a gente já viu até aqui, tá bom? A gente começou discutindo o modo VCV inicialmente, né? Então, recapitulando, né? Falando um pouco da interpretação gráfica, tá? Basicamente, eu tenho 3 gráficos escalares, volume, fluxo e pressão, tá bom? Dentro desses gráficos escalares, eu já consigo ver as fases do ciclo ventilatório, tá? Vou dar aqui uma congelada. Então, aqui no gráfico, por exemplo, de volume, aqui eu tenho disparo, fase de fluxo, ciclagem e fase expiratória. Lá no gráfico de fluxo, disparo, tudo isso aqui, fase de fluxo, tá? Bem nesse ponto a ciclagem, todo o restante fase expiratória. Lá no gráfico de pressão, disparo, tudo isso aqui, fase de fluxo, bem lá no pico, a ciclagem e o restante fase expiratória, tá? Dando continuidade, o modo VCV possui algumas características, então, ele é um modo que dispara a tempo, tá? Isso falando se for só a máquina trabalhando, tá? O disparo é a tempo. Tá bom? A tempo de quem? Da frequência. Então, se o paciente não respira, a máquina vai respeitar essa frequência respiratória aqui que tu colocaste. De 15, vai fazer aquela continha da janela de tempo, tá? Vai botar lá 60, dividido pela tua frequência respiratória. Tu vai ter a tua janela de tempo de 4 segundos. Então, tu sabes que entre um disparo e outro, tem 4 segundos. Então, a máquina vai trabalhar assim, disparando. Tá bom? Então, VCV dispara a tempo, tá? Como é que o VCV cicla? A volume. Atingiu o volume que você quer, cicla. Atingiu o volume que você quer, cicla. Então, a ciclagem é a volume. E o limite do modo VCV é a velocidade. É o fluxo. Você determina a velocidade que você quer. 25, 28, você coloca lá e assim será, tá? Então, o modo VCV dispara a tempo, cicla a volume, é limitado a fluxo e a variável dele é a pressão. Então, a pressão que vai sofrer com as mudanças, né? Aumentou resistência, aumenta a pressão. Diminuiu resistência, diminui pressão. Pulmão ficou mais duro, perdeu complacência, vai aumentar a pressão. Ganhou complacência, diminui pressão. Muda de decúbito para a direita, vai mudar a pressão. Então a pressão sofre tudo. Para quê? Para que mantenha-se as leis do VCV, que é o fluxo limitado e o volume, sempre ciclando aqui. A volume, tanto com o volume e os fluxos fixos, né? Então, para essa regra ser uma lei, alguém paga o preço, quem paga o preço é a pressão, tá? Então, dando só uma pincelada aqui na interpretação gráfica para a gente relembrar. Depois a gente começou a falar das variáveis diretas, tá bom? Falamos primeiro do volume. Como é que eu começo esse volume? Tem uma forma inicial, que é o recomendado. A gente vai pegar lá o peso predito do paciente, pode jogar lá no Physiotol, a altura dele, o sexo. E vamos começar a ventilar 6 ml quilo. Depois disso, a gente vai ver se aquilo deu no pulmão. Como? Fazendo uma pausa inspiratória para avaliar o platô. O platô tem que ser menor que 28. E já aproveitando o platô, já pega ele, diminui da PIP. E tu vai ter a tua driving pressure. Tem que ser menor do que 15. Se isso não estiver sendo respeitado, significa que esses 300 ml aqui não deu no pulmão. Daí a gente tem que começar a baixar até achar um volume que permita a mecânica ser protetora, tá? Frequência respiratória de 12 a 20 inicialmente, tá? Fluxo pode começar entre 20 a 30, tá? E depois tu vai dar uma refinada nesse fluxo para deixar um tempo inspiratório em torno de 0,8, 1 segundo, tá? Para um paciente adulto. Nesse caso aqui, por exemplo, com 28, tá me dando 0,65. Então, se eu quisesse aumentar o tempo, eu tenho que fazer o inverso com o fluxo. Tenho que baixar o fluxo. Para quanto? Sei lá. Vou baixar e vou olhando aqui. Chegou perto de 1 segundo, tá ótimo, paciente adulto, tá? FO2, olha para a saturação. Saturação alvo
de todo paciente, até que se diga do contrário, é 92 a 96. Ah, mas é um paciente... É uma exceção, pode saturar um pouco mais baixo, entre 88 a 92, tá bom? PIP. Vai ter uma aula só sobre PIP, não é hoje. Mas lembrando que tem 2 números mágicos, PIP entre 5 a 8. Não tem nada no pulmão, 5. Tem algum problema pulmonar? Pode começar com 8, que vai estar tudo certo. Onda de fluxo, nem te bate com isso. Põe a quadrada, que é a melhor de todas. Modo VCV é um modo que foi feito para o paciente passivo. Nunca esquecer disso, tá? Paciente ativo vai reclamar do VCV uma hora ou outra. Macete. A relação entre volume corrente e frequência respiratória, a gente pode tentar trabalhar para que isso dê como resultado de volume minuto algo em torno de 6, tá? Menor que isso tem risco de reter, muito mais que isso, risco de hiperventilar. Então, se eu botar, por exemplo, aqui uns 20 de frequência, vai dar 6 selado, olha lá, tá? Então, depois é aquela refinada da frequência. Coloca um valor entre 12 a 20, depois vai vendo a mecânica, vai ajustando, vai refinando. No final das contas, dá uma olhada no teu volume minuto. Se ele estiver muito abaixo de 6, é risco de paciente reter, tá? Só uma dica, beleza? Então, essas foram as variáveis diretas, as indiretas. Pressão de pico. Sempre que você estiver trabalhando em um dos modos convencionais, VCV, PCV ou PSV, vai lá no alarme. Alarme de pico máximo. Coloca o máximo dele em torno de 120. Sempre, tá? Esse negócio de deixar a pressão de pico limitada, baixa, é risco para o paciente. Porque se a máquina identificar que tocou naquele limite, ela corta o fluxo do ventilador. Não tem benefício nenhum em isso acontecer. Não nos convencionais, tá? Não nos convencionais. Deixa eu ajustar essa saturação aqui, que está batendo 88 lá. Vou aumentar um pouquinho mais para 30, tá? A pressão de platô, para eu tê-la, preciso realizar uma pausa inspiratória. No máximo ali meio segundo é o suficiente. Congelei, tá aqui meu platô de 10, lindo. Abaixo de 28 tá tudo certo. Se eu tenho 10 de platô, menos 5 de PIP, vai me dar uma driving pressure de 5, né? Tem que estar abaixo de 15, tá ótimo, tá? Saturação, sempre olhando para FO2. Tá batendo 98, tô com 30%, posso baixar mais um pouquinho. Pode baixar quanto você quiser, de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10, tá? Vai baixando, vai aumentando para tentar manter a saturação alvo. Pronto, entrei, ó, 96 tá ótimo. Volume minuto, INS e EIS, volume corrente INS e EIS. A única diferença entre eles é que o volume minuto vai me dar uma visão do gás que é mobilizado em 1 minuto e o volume corrente ciclo a ciclo, né? É muito importante que esses dois valores sejam muito próximos. Se tiver muitas diferenças, aí tá tendo algum problema aí. Será que tá tendo algum escape de ar? O ventilador tá mandando 300, tá escapando 100, tá voltando 200. E aí? Tem que ver onde tá isso, tá? Sempre que você tiver um ventilador mecânico que te permita leituras expiratórias, considere elas mais que as inspiratórias, tá? Sempre. O tempo INS e VCV tem uma relação indireta com o fluxo, né? Então, são indiretamente, inversamente proporcionais. Se o fluxo diminui, o tempo aumenta. Se o fluxo aumenta, o tempo diminui. Tá bom? Tempo de 0,8 tá ótimo. Relação INS e EIS. Já sei que a minha janela de tempo é 4 segundos, né? Calculei mais cedo. Menos o tempo INS, que é 0,8 aqui, ó. 3,2. Então eu tenho 3,2 de tempo expiratório. É isso que eu preciso para poder calcular a relação. Eu preciso da janela de tempo, do tempo INS e do tempo EIS. Quando eu tenho os três, agora é fácil.
Pego o tempo ex e divido pelo ins. 4, tá? 4. Então, 3,2 dividido por 0,8 é igual a 4. Então, essa minha relação, ela está 1 para 4,0, tá? Não está correto aqui, mas talvez isso tenha oscilado na hora que eu acrescentei a pausa, depois tirei, tá? Mas sempre vai em consideração a matemática, que a matemática é precisa. Ah, não, minto, desculpa, eu estou errado. Eu mudei para 20 a frequência respiratória. Olha só que interessante. Então, 60 dividido por 20, 3 agora, mudou, tá? Então, 3 segundos 2,2, menos 0,8, 2,2. 2,2 dividido pelo tempo ins, 2,75 arredondando, 2,8, exatamente o que está dando agora deu aqui, certinho. tá? Frequência respiratória real, muito importante, muito importante. Eu posso querer algo, quero 20, mas o meu paciente de repente pode estar fazendo mais, tá? E essa frequência respiratória real vai refletir a demanda ventilatória. Lembra que a gente falou de demanda? Sim. Então, demanda ventilatória é o volume corrente vezes a frequência respiratória, né? Isso é demanda. E ela vai ser ajustada de acordo com a PaCO2 do paciente. Então, se eu aumento muito a demanda, eu baixo a PaCO2. Se eu baixo demais essa demanda, eu aumento a PaCO2. A ideia é tentar deixar um equilíbrio entre volume e frequência que me dê aí uma gasometria que deixe a PaCO2 entre esses valores de 35 a 45. Bora ver como é que tá aí agora. Olha lá. Tô com uma PaCO2 de 62, tá? Tô com um pH de 7,25, tá? Então eu tô com uma acidose respiratória, tá bom? Tá com teu FisioTools aberto aí no teu celular? Tá, eu vou abrir rapidinho. Tá, abre aí. Agora, abriu. Algo que pode te dar uma luz, né, um direcionamento, é aí o cálculo da frequência respiratória ideal, né? Ou, não sei como está escrito aí, se é PaCO2 alvo, não sei. FR ideal. FR ideal, tá? Então vamos abrir aí FR ideal. Aí a gente vai botar a frequência atual, que é 20, a PaCO2 atual, que é 62. Qual que seria nosso alvo aí? 35 ou 45, né? Escolhe aí pode aí. Colocar um valor só, né? Pode. 40. 40, então bora lá. Aí tu vai apertar em calcular. Tá? Então, se tu botares algo próximo de 30, confirmar. Olha só que legal, que legal. Por isso que a individualidade é tudo. Ó, a gente aumentou a frequência respiratória, mas aconteceu um problema lá no gráfico de fluxo. Tá vendo que ele não está mais encostando no zero? Tem um espaço agora aqui. Então, o ar que está entrando não está conseguindo esvaziar-se completamente, tá? Eu tenho um autopip aqui. Como é que eu corrijo o autopip? Eu não posso mais baixar a frequência, que eu aumentei ela propositalmente. Se eu baixar o volume corrente, não vou também conseguir chegar na PaCO2 alvo. Mas eu posso agora, nessas circunstâncias, adaptar o quê? Um tempo mais curto para esse paciente, tá? O bom do VCV é isso. Porque independente do tempo que você coloque, o volume vai ser o mesmo, tá? Então deixei um tempo bem curtinho. Bora ver como é que vai ficar aí, ó. 0,5. Tá bem curtinho, bem curtinho, bem curtinho, tá? Vou até baixar um pouquinho aqui, ó. Mais 2 tequinhos de frequência. Só para tentar minimizar mesmo esse aprisionamento. Olha lá. Minimizou bastante,
Tá? Tá bem no limite, se eu botar um pouquinho mais começa a reter muito, tá bom? E aí eu vou puxar uma gasometria aqui para ver como é que ficou. Olha aí. Já tá encostando. Já tá, né? Já ficou redonda, tá? Então, a ideia desse aplicativo é para ele te dar um norte, né? Um direcionamento, tá bom? Um direcionamento, tá? Então você viu aí que se a gente ir direitinho com calma, se atribuindo de tudo, a gente vai conseguir entregar aquilo que o paciente necessita. Beleza? Daí, Carlos, eu posso ter essa situação bem aqui, ó. Posso ter um paciente querendo deixar aqui um paciente mais ativo na ventilação. Daí eu tô mantendo o modo VCV, tá? Só que agora eu tenho um paciente que tá entrando na ventilação mecânica, tá? Esse tempo inspiratório muito curto tá gerando um esforço dele que tá fazendo um empilhamento de ar. Ó. Baixar um pouquinho mais a frequência programada, já que ele tá entrando muito na ventilação. Pronto. Aí, ó. Tá? Agora eu tenho um paciente que tem o domínio da ventilação, né? Tá com drive efetivo, tá bom? Tá fazendo esforço e a gente observa que a curva de pressão tá tendo uma queda, né? Parte dela tá sendo cortada, né? A gente chama isso aqui de undershoot, tá? Então isso aqui é uma sincronia de fluxo insuficiente, por quê? O modo VCV ele vai entregar um fluxo fixo para o paciente, um volume fixo. Então, se ele quiser um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai rolar, tá? Nessas horas é interessante a gente migrar para um modo ventilatório, onde o paciente tenha mais liberdade de demanda, onde ele consiga realmente correr atrás daquilo que ele quer, tá bom? E liberar essa demanda para ele, tá? Então, eu vou deixar um tempo um pouquinho mais curto para ele. Então, a gente percebe que passando para um modo de pressão, a gente tem pequenas oscilações no fluxo ali, mas ele sai daquela sincronia, né, de fluxo insuficiente, já que o fluxo está liberado agora, né? Ele consegue alcançar aquela demanda que ele quer. E isso vai passando com o tempo, esse paciente vai se acoplando ao modo ventilatório, né, em questão, e percebe que com o fluxo já livre, ele não tem aquela necessidade de esforço excessivo, né? E aos poucos ele vai ficando sincrônico, cada vez mais sincrônico na ventilação, agora falando do modo PCV, tá bom? Então, uma das grandes virtudes do modo VCV é justamente que ele consegue se adaptar muito bem a qualquer perfil de paciente, tanto passivo quanto ativo, tá? Agora, por exemplo, eu tenho um paciente passivo na ventilação mecânica, tá bom? Assim como nós fizemos quando eu falei do volume controlado, eu também vou direcionar agora a nossa visão para as diferenças principais do modo PCV, tá? Assim como no outro modo ventilatório, vou ter os 3 gráficos também, os escalares, tá? Com desenhos agora um pouco diferentes, né? O gráfico de volume bem parecido ainda, tá? Mas o gráfico de fluxo bem diferente. Eu não tenho mais aquele fluxo quadrado. Agora eu tenho um fluxo chamado de desacelerado, né? E com queda exponencial. Percebe que ele é meramente arredondado assim, parece uma conchinha aqui? Então esse aqui é o padrão de normalidade do PCV, tá? O fluxo inspiratório, aqui cicla,
e o fluxo expiratório até o próximo ciclo, tá? Então ele sobe, desce, tudo isso foi INS. Desce e retorna à linha de base, tudo isso foi eixo, tá bom? Característica diferente, tá? Em comparação ao modo VCV. E o de pressão nem se fala, tá? A pressão vai ser limitada, vai chegar aquele valor que você quer e vai parar lá. Tudo pode acontecer aqui, não é mais a pressão que vai pagar o preço do negócio, tá? Agora quem paga o preço é o quê? Fluxo e volume. Então, se por acaso tu tens aí, vou só dar um exemplo aqui, aumentou a resistência, secreção. Olha só o que aconteceu com fluxo e com volume, olha lá. Fluxo cai, volume cai e a pressão continua belíssima aqui do mesmo jeito, tá? Aí, ao mesmo tempo que você teve uma piora, né? Foi lá, atendeu o paciente, manobrou o paciente. Você pode ir lá depois e reverter isso, né? Melhorou a resistência. O que vai acontecer com o fluxo e volume? Olha lá. Subiu o fluxo, subiu o volume. Então, eles agora que vão ser as variáveis livres, né? Então, isso muda bastante, tá? Em relação às fases do ciclo ventilatório, muda pouca coisa também, tá? No gráfico de volume aqui continua sendo disparo, fase de fluxo, lá em cima ciclagem e todo o restante fase expiratória. Lá no gráfico de fluxo, aqui em cima foi o de volume, aqui de fluxo, disparo, tudo isso aqui é inspiração, parou. Ciclagem, tá? E todo o restante fase expiratória. Lá no gráfico de pressão, lá embaixo. Disparo, subiu, 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 tudo foi fase de fluxo, tá? Fase inspiratória. Bem nesse ponto é a ciclagem, desceu, fase expiratória, tá? Então, o modo PCV agora é um modo que é limitado à pressão, tá? Antes, o VCV que era limitado a fluxo. Agora o PCV é limitado à pressão, o disparo também ocorre a tempo, igualzinho ao anterior, tá bom? Disparo ocorre a tempo, de acordo com a frequência respiratória. O que é agora limitado é a pressão, tá? A ciclagem, ela também ocorre a tempo. Lembra que em volume a ciclagem ocorria a volume? Chegava no volume, cicla. Chegava no volume. Aqui não. Aqui não. Quem é que limita? Quem é que fala agora? Agora. Para começar a ciclagem. É esse tempo inspiratório aqui, ó. Deu 0,8 cicla. Deu 0,8 cicla. Deu 0,8 cicla. 0,8 é uma unidade de tempo, né? Então, tanto o disparo quanto a ciclagem no modo PCV vão ocorrer a tempo. O limite vai ser a pressão e quem é que vai ser variável aqui? Tanto o fluxo quanto o volume. Beleza? Tranquilo até aí? Então, falamos bem da parte da interpretação gráfica, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as variáveis de ajuste aqui que são diferentes, porque a maioria delas são iguais, tá? Primeira delas, não tenho mais volume aqui. Não tem mais volume. Agora entrou um tal de delta de pressão, tá? Delta de pressão. O delta de pressão pode mudar de nome dependendo do ventilador. Tem marca de ventilador que vai estar pressão controle, né? Ou só PC, vai ter uns que vai estar P+, outros vai estar escrito pressão acima da PIP, outros vai estar PI ou PINS, ou PINSP, pressão inspiratória. Isso vai mudar muito, tá? Isso vai mudar muito. Então, tu tem que entender como a tua máquina trabalha. Então, olha só que interessante. Essa máquina aqui trabalha com delta de pressão. Então, o delta de pressão vai ser o responsável por influenciar no volume. Influenciar. Quanto vai dar? Não faço ideia. Eu vou estar olhando lá. Então, com 8 de delta, eu estou fazendo 400 ml, mais ou menos. Eu quero aumentar o volume. Então, tem que aumentar a pressão. Totalmente direto. Aumentei para 10, o volume aumentou para 500 aqui, ó. Tá? 500 ml. Eu quero diminuir. Então tem que diminuir a pressão. Diminuiu a pressão,
já baixou para 352 ml. Tá? Então essa é a forma indireta, tá bom? De mexer no volume. Qual que é o problema desse modo? É que isso também vai sofrer influência de fatores externos, mudanças de decúbito, banho, baixa cabeceira, sobe cabeceira, acumulou secreção, tirou secreção. Tudo que tu fizer no paciente, esse fluxo, esse volume vão estar oscilando. Então, quando o paciente não tem uma boa mecânica ventilatória, ele sofre muito para estar em PCV. É aquele paciente que está lá bem, do nada cai o volume dele. Começa a desaturar, não sei o que e tal. Ah, restringe a direita, restringe a esquerda, não sei o que, não mexe nele, não pode baixar. É um cara que sofre muito, tá? Então, o modo PCV, quando está ajustado a um paciente que não está com um pulmão ainda com uma boa complacência, ele vai sofrer com isso. Então, por isso que é importante a gente estar averiguando esse controle da complacência do pulmão, avaliando imagem, tudinho, acompanhando piora, melhora. Beleza? E isso é algo que é diferente. Antes não tinha, agora é assim. Quer mexer no volume? Pressão, tá? Delta de pressão. Vou congelar agora aqui. Vou fazer aqui um print, tá? Vou fazer aqui um print do gráfico de pressão. Beleza. Poxa, não dava para ser maior, não? Espera aí. Pega, não dá. Ferramenta. Ajuda, editar. Chato. Se eu clicar ele 2 vezes, ele não aumenta, não, né? Não. Mas eu não queria fazer isso aqui, mas vai ter que ser. Bora lá. Não queria abrir o Paint. Pronto. Tá? Vamos lá. Tá aqui meu paciente, né? Tá com 5 de PIP, 8 de delta, beleza. E 13 de pico, tá. Então, olha só. Essa distância daqui até aqui é a minha PIP, que eu sei que é 5, tá? E essa distância dessa linha até aqui 8. é 8, tá? E esse é o delta. Só que tem máquina que quer mostrar para ti o todo. Ela vai estar escrito lá embaixo, pressão inspiratória. Aí vai estar pinch. Aí vai estar aparecendo lá 13. 13. Porque se eu pego desde aqui de baixo até lá em cima, tudo isso aqui vai ser o quê? 13. Aí tu tem que entender como é que a tua máquina te mostra. Ela tá te mostrando a pressão total, interroguei, ou ela tá te mostrando o delta de pressão, que é a pressão acima da PIP. Aí tu tem que analisar, tá? Como é que eu analiso? Vamos ver essa máquina aqui, por exemplo. Eu tenho 5 de PIP e em cima 8. E aqui tá dando o quê? 13. Quando a tua máquina não te mostra o delta, aqui vai estar dando quanto? 13. Aí, para te saber o delta, tu tem que fazer uma subtração. 13 menos 5 é 8. Aí tu sabe que o delta tá de 8, tá? Então, tudo isso depende muito do modelo de ventilador que tu trabalha. A gente tem os 2 tipos lá no hospital, tá bom? Então, é importante falar isso porque tem gente que se confunde demais. Tem gente que ajusta a pressão inspiratória, que é essa total aqui, que é o pico, achando que tá colocando o delta de pressão. Então, às vezes, o cara tá até com uma PIP mais alta lá, sei lá, uma PIP de 8, 10. Aí a pessoa vem aqui na pressão inspiratória e coloca 15. Aí ela, porra, tá bom. Mas, na verdade, tu tá dando só 5 de delta de pressão nos ventiladores que trabalham com pressão inspiratória, que não é esse caso aqui, tá?
Conseguiu entender isso? Entendi. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Por que eu sei que essa máquina trabalha com delta? Porque eu tô olhando aqui 15 e eu olho lá para cima 25, égua. Quando essas coisas não estão batendo, quer dizer que ele tá te mostrando o delta aqui. Agora, se aqui tem 15 e tu olha lá para cima, 15, opa! Então esse ventilador tá me mostrando a pressão total. Então tu tem que ter cuidado em relação a isso, tá bom? Beleza? Tranquilo. Show. Saímos do delta de pressão, tá? Frequência respiratória, vamos pular porque é igualzinho ao anterior, tá? Tempo inspiratório, aqui é um pouco diferente. Ajustar tempo no modo PCV é diferente de volume controlado. Aqui é diferente. Antes, independente do tempo que você colocasse, o volume era o mesmo. Agora não. Agora não, tá? Quanto é que tem de volume aqui? 400, né? Isso. Se eu pego esse tempo e aumento um pouco mais, olha o que vai acontecer com o volume. Aumentou para 436. Se eu pego esse tempo e aumento um pouquinho mais, bora ver o volume, ó, subiu para 453. Então tu começa a perceber que em modo pressão, o tempo ele também influencia no volume. Tá? Também influencia no volume. Tá bom? Sim. Macete. Qual é o melhor tempo? Tá? Uma das formas da gente ajustar esse tempo em PCV é olhando essa curva de fluxo aqui, especificamente a fase inspiratória, tá? E tu vai ajustar a ciclagem. Então, se tu deixar... Walter, eu posso também utilizar a questão do volume, porque o tempo, ele vai, se eu aumento, ele vai me dar um volume maior, né? Aí eu vou trabalhar no 6 ml do meu paciente. Vamos dizer que a pessoa precisa de 400. Pode. Eu acho que é um... Pode observar também. Pode. O que eu tô te mostrando é que ele influencia. Como tu vai utilizar... Sim, não, que ele vai influenciar, né? Como tu vais utilizar e a tua estratégia, tá? Vou te colocar aqui um tempo bem curtinho, ó, 0,7. Então tu percebes que lá no gráfico de fluxo a ciclagem está ocorrendo bem antes da linha de base, né? Percebe que ela está ocorrendo antes, bem aqui, e a linha de base está aqui embaixo, olha. Se eu seguisse a linha, tudo isso aqui, ó, seria um enchimento pulmonar funcional que eu estou deixando de aproveitar. É obrigado eu aproveitar? Não, não é obrigado. Não é obrigado, tá? Mas é opcional você ajustar olhando o gráfico de fluxo. Isso dá certo na maioria dos casos. Por exemplo, aí, eu estou vendo que eu estou deixando de aproveitar enchimento funcional aí. Se eu quisesse, poderia aproveitar. Tá? Por que não é obrigado? Tu tá respirando agora com todo o teu enchimento pulmonar aí? Não. Não tá. É obrigado tu fazer isso? Tá te sentindo bem assim? Pois é. Então não é uma obrigação. Tá? Mas você pode pensar assim, poxa, mas será que se eu aproveitar mais esse enchimento pulmonar, será que eu consigo atingir o meu volume corrente-alvo sem ter que meter pressão? Consegue. Então o teu alvo é quanto? 400, um exemplo. Sim. Então eu vou olhando para esse gráfico de fluxo aqui e vou aumentando devagar. Ó, aumentei mais um pouquinho, ó, vi que a curva desceu mais agora. Tá vendo? Entendi. Desceu mais. Para quanto que subiu aqui o volume? Bora ver. 422. Passou um pouquinho. Pronto, tá ótimo. Tá ótimo. Isso sempre vai dar certo? Não. Só vai dar certo, nem mexer no delta. Exatamente. Nem mexer no delta. Isso só vai dar certo se tiver pulmão funcional para rolar. Se não tiver, não vai rolar. Tá? Vou aqui, por exemplo...
detonar esse pulmão funcional aqui. Detonei, tá? O volume vai cair pra caramba. É para 150. Ó, tá dando em torno de 157. Então vamos lá. Tu percebes que o meu gráfico de fluxo ele já tá tocando na linha de base. Uhum. Olha lá o gráfico de volume, tá quase reto. Não tá tendo mais ganho de volume, não tá subindo mais essa curva. Então se agora eu pegar e aumentar até mais isso aqui, ó, para 1.2, por exemplo, a diferença de volume vai ser insignificante. Porque eu já meio que extrapolei o limite funcional do pulmão. Não deu certo. Ó, percebe que eu subi o tempo e o volume ficou parado aqui, 157. Então, isso é algo que é interessante, tá? Quando tu tem um pulmão normal ou quando tu tens um pulmão restritivo, como é que eu fiz aqui agora. Imagina que tu tem um pulmão restritivo. Já cabe pouco ar lá dentro. Daí tu me coloca um tempo inspiratório que ainda está cortando antes da linha de base. Olha lá. Uhum. Deu uma aloprada. O pulmão já é pequenininho. Olha onde está ciclando. Então um pulmão que é restritivo, tu tem que tentar aproveitar o máximo que ele pode dar, porque já é pouco. Então se tu tem um pulmão normal ou restritivo, é super legal tu ajustar o tempo olhando para o gráfico de fluxo. Aumentei um pouquinho. Aí, ficou bem em cima. Vou botar só mais um tequinho aqui, só para garantir que eu peguei tudo. Pronto, tá aí, ó. Eu parava aqui. Entende? É uma forma. Vai dar certo para pulmões normais, tá? E restritivos. Principalmente restritivo, tu tem que aproveitar tudo, tá? Tem que aproveitar. E Walter, Oi. outra coisa. Que esse pulmão, a complacência dele mudou, foi alterada, né? Foi para baixo. Mas aí, ele tem que fazer um volume de 6 ml quilo. Vamos pensar nos mesmos 400. Ele não vai fazer esses 400, né? Vai agora só se eu meter pressão. Ah, entendi. Bora ver. 278. Meter pressão. $396. Pronto, cheguei nos 400. Tá? Só que aí qual que é o problema? Se eu fizer aqui uma pausa inspiratória, fiz a pausa, congelei. Olha o platô. Platô de 24,8, 25. 25 menos 5, quanto é que dá de drive? 20. E aí, tá Alto. boa? Não. Então esse volume 6 ml aqui não ia dar nesse pulmão aqui. Claro, né? Baixei para 20 a complacência. Tá? Beleza? Beleza. Então, essa estratégia de ajustar o tempo inspiratório olhando para essa curva de fluxo é legal quando o pulmão é normal ou restritivo. Por quê? Não vai rolar se tu tiveres um pulmão obstrutivo, né? Que é uma complacência alta, mas também uma resistência alta. Ó, vou até baixar essa frequência aqui, ó, pra gente visualizar melhor, tá? Tem que atualizar. Pronto. Olha só. A complacência de um obstrutivo é muito alta. Tanto que se tu vê o raio-x, é aquele pulmãozão lá, grandão, hiperinsuflado. Se tu quereres correr atrás dessa estratégia de olhar para o gráfico de fluxo e ir ajustando o tempo, bora fazer isso agora só pra gente ter essa experiência. Ó, tá em 0,7 e tá longe pra caramba aqui, ó, da linha de base. Longe, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou logo pra 1.3. Bora ver onde ficou. Ficou certinho. Até que isso aqui deu certo um pouco. Mas não é comum disso acontecer, não.
como a complacência do pulmão é muito grande... Ah, não, olha só para quanto foi aqui, ó. O volume, 700 e reduz, né? pouco. Bora reduzir isso aqui. Reduzir. Ó, percebe que já deu espaço aqui, né? Aí tu vai aumentar. Então, resumo da obra. O obstrutivo, para tu conseguir chegar lá, tu vai ter que trabalhar com tempo ins muito longo. E isso não é bom pro obstrutivo. Porque ele precisa de um tempo ins curto. E o ex longo. O problema não é entrar o ar. Sair, o problema é o ar sair. Por isso que pro obstrutivo não dá certo essa estratégia. Por dois problemas. A complacência é muito grande. E o tempo ins vai ficar exorbitantemente grande para chegar no limite da funcionalidade, do limite funcional. E outra, ele não precisa de tempo ins grande, ele precisa de expiratório grande. É totalmente o contrário que tu estarias fazendo. Então essa estratégia para o obstrutivo não dá certo. Tá? Então, eu sempre tento manter o tempo inspiratório algo em torno de 1 segundo, normalmente. E para obstrutivos, se tiver em PCV, tá? Eu não reduzo mais do que 0,8. Por quê? O tempo influencia volume. Se eu começo a baixar muito o tempo em pressão, o volume vai cair muito. Eu vou consertar a porta e furar o pneu ao mesmo tempo. Então, por isso que essa brincadeira aí de deixar entre 0,8 a 1 segundo, no máximo 1,2, dá muito certo, tá? Dá muito. É que por um momento eu achei que estavam entrando aqui em casa. Eu fiz assim. Entendeu? Beleza? Beleza. Então deixa eu tirar desse paciente obstrutivo aqui. Sai daí. Volta pro normal. Pronto, voltou pro normal. Pronto, tá? Então falamos de delta, que é diferente. Falamos do tempo ins do ajuste, que é diferente em PCV, tá? E a outra variável que é diferente é esse tempo de subida, que tem vários nomes a depender da máquina. O nome universal mais famoso dele é o rise time, né? Como é que se escreve isso aí? Então a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu botar uma letra maior. Oxi, branco com branco não, garoto. Aí. Rise time, tá? Então rise time é chamado de rampa, tempo de subida, tempo de ataque. E se a gente começar a ver mais ventilador, ainda vai conhecer mais nomes diferentes, tá? Então, o rise time, basicamente, ele é o quê? É essa inclinação que tu estás vendo aqui no gráfico de pressão, tá? É essa inclinação. Então, tu podes pressurizar esse pulmão mais rápido ou pressurizar mais lento. Mas a pressão alvo vai ser a mesma, tá? Vai ser a mesma. Ó, o rise time eu vou dar uma forçada nele aqui, tá? Deixei em 0,45. Congelei. Agora eu vou pegar ele. Opa, tempo hoje não. Vou pegar ele agora, vou zerar todo. Deixar o mais rápido possível. Beleza, congelei. Olha só que coisa interessante. A pressão aqui total, 13, né, que eu coloquei aqui, mais 5, 18. Tá aqui, ó, 18. Aqui é o mais rápido que eu posso pressurizar o pulmão. Aqui eu lentifiquei isso aqui, olha como ela tá quebrada, tá vendo? Demora para chegar no 18, né? Exato, demorou para chegar no 18. Tá? Demorou para chegar no 18. É a mesma coisa que eu colocasse duas pessoas para comer o mesmo prato de comida. O mesmo.
E as pessoas, ambos, têm a mesma fome, o mesmo ímpeto e vão dar as colheradas no mesmo ritmo. Só que eu vou dar mais tempo para uma, ela começando antes a comer, e a outra vai começar depois. Eu vou parar as duas iguais. É lógico que a que chegou antes vai comer mais. E isso acontece aqui no PCV. Esse rise time que chega antes na pressão alvo vai gerar um fluxo maior, vai gerar um volume maior, tá vendo? E aquele rise time que deu uma quebrada chegou no mesmo pressão, só que o fluxo foi menor e o volume foi menor. Então eu acabei de te mostrar 3 variáveis que influenciam o volume no modo PCV. O delta, totalmente diretamente proporcional, tá? Quanto mais pressão, mais volume. O tempo ins, tá? Se tiver espaço, também é diretamente proporcional. Aumentou o tempo, enche mais o pulmão. E agora eu te mostrei a terceira, o rise time. O rise time é um pouco diferente. Na hora que eu aumentei ele, o volume não aumentou. O volume reduziu. E na hora que eu baixei o rise time, pressurizou mais rápido e gerou um volume maior. E tu percebe que é um ajuste bem discreto, uma mudança bem discreta. Isso tem até um nome, a gente chama isso aqui de ajuste fino da ventilação. Toda vez que falar assim de rise time e ajuste fino, quer dizer a mesma coisa, tá? Então percebe que o modo a pressão não é tão fácil assim como a gente pensa. Tá? Por isso que eu gosto muito do volume controlado. Que depois que tu calibra ali certinho o volume corrente funcional, ajusta a PIP adequada para o paciente, chuchu beleza. O resto só é mexer ali na frequência, entendeu? Vai tocando ali a FO2 e tal, deixa um tempo mais curtinho para não gerar autopip, vai embora. PCV é complicado, meu amigo. PCV é complicado, tá? Não é tão simples assim. Por isso que a gente tem que ter uma boa estratégia para passar para PCV. Quando esse meu paciente não está com uma mecânica ventilatória adequada, ele vai sofrer nesse modo ventilatório. Tá bom? Beleza? Beleza. Show de bola. Tá? Daí eu tenho um paciente agora predominantemente ativo. Ele que está no controle da coisa. Total. Tá? Então, quando eu tenho um paciente totalmente ativo, eu tenho que dar essa liberdade para ele, a um modo ventilatório, onde ele possa ter um maior controle de todas as fases do ciclo ventilatório. Opa, deixa eu corrigir isso aqui. Adoro esse simulador, que ele faz a sincronia só para ver. É, desgraçado. E aí, me corrige. Eu corrijo. Aqui. Bora ver se eu corrigi agora. Tchau. Ô, cara, não foi, rapaz. Agora vai ser. Toma-te. Show. Pronto. Beleza? Show de bola? Tá? Show de bola. Agora eu tô no modo PSV. O modo PSV, ele é bem parecido com o PCV. Tá? Assim como no PCV, que tinha o delta de pressão, o delta só mudou de nome. Agora é a pressão de suporte. Sempre a pressão de suporte vai ser a pressão acima da PIP. Olha lá, 10 de suporte, 5 de PIP. Eu tenho uma pressão de pico de 15. Tá? Rise time vai ser a mesma coisa lá do PCV, ó. Se eu aumentar aqui, tu vai ver a curva vir mais quebrada, ó. Tá vendo? Mais quebrada, tá? Percebe que agora eu fiz até uma ciclagem meio que tardia. Então o tempo está muito longo agora que eu mexi no rise time. Porque ele aumenta, tá? O rise time pode influenciar, aumentar o tempo ins. Agora, ó, deixei bonitinho. Que ajuste lindo, top. Tá?
Então o Rise Time vai fazer a mesma coisa, tá? Do PCV. E o que é novidade aqui? Só uma coisa. Porcentagem de ciclagem. Tá? Porcentagem de ciclagem. A influência do Rise Time, da porcentagem de ciclagem, da pressão de suporte, eles vão mexer ali, tentar, né, influenciar no tempo de sustentação da inspiração, porque controlar ela eles não conseguem. Porque o PSV é um modo ventilatório onde o paciente inicia, controla e finaliza, de acordo com a vontade dele. Inclusive o ritmo é de acordo com a vontade dele. É um modo que o paciente tem maior controle, tá? Então, o que tem de diferente aí que não tinha antes? Essa porcentagem de ciclagem. Só que essa porcentagem de ciclagem, ela só mudou de nome, mas eu já te preparei para ela. Se eu dissesse que aí onde está a porcentagem de ciclagem, eu te dissesse que fosse fluxo, qual que é a relação do fluxo com o tempo? É inversa, né? Isso. E a porcentagem de ciclagem é a mesma coisa. Se eu pego a porcentagem de ciclagem e eu estou diminuindo, o que eu vou gerar no tempo? Um aumento. Olha lá. Ele fica maior. Se eu continuo diminuindo, o tempo de enchimento vai ficando maior, tá vendo? Até exagerei um pouquinho aqui, ó. Então, quanto menor for a porcentagem de ciclagem, maior será o tempo inspiratório. Olha essa distância, esse alargamento aqui, ó, do gráfico de pressão. Olha como ele está mais largo. Se eu faço o oposto, se eu começo a aumentar essa porcentagem de ciclagem, o que ocorre com o tempo? Fica mais curto, vai diminuir. Olha aí, congelei. Olha o alargamento desse gráfico para esse aqui. Tá vendo? Isso reflete no volume também. Olha como o gráfico de volume agora está mais cheio e aqui está mais curto. Walter, tem alguma dica mais ou menos aí e tal? Tem, cara. Tem uma dica. Geralmente, os ventiladores vêm pré-programados em torno de 25% a 30%, tá? Porque eles dizem que é algo ali em torno do que seria um fisiológico, tá bom? Só que a maioria dos pacientes que estão em ventilação mecânica não estão tão bem, né? Ou estão se recuperando. Então, ou tu tens um pulmão muito, né? Muito não, bora lá. Ou tu tem um pulmão tendenciosamente restritivo ou obstrutivo. É um desses dois. O pulmão que é restritivo, vou fazer aqui um pulmão restritivo, tá? Vou pegar a complacência, vou quebrar ela para, não vou aloprar tanto, vou botar em 30. Abaixei mais aí, ó. Um pulmão que é restritivo, tá? É legal você ter um tempo inspiratório que aproveite mais ele. Porque ele já é curtinho. Então os pulmões que são... Calma que eu vou acertar. Deixa em 1%, bora ver. Toma-te, beleza! Adoro os desafios desse simulador. Até no simulador não perdoa uma sincronia, moleque. Tá? Então tu percebeu que os pulmões restritivos, eles vão curtir trabalhar com porcentagem de ciclagem mais baixa, para tu favorecer o pouco que eles têm. Quando tu tens um pulmão de complacência pulmonar mais alta, né? Vou botar agora um DPOCzão aqui. Toma-te. Bora ver se vai dar certo. Quando alopra, senão os bug às vezes. Olha só. Olha lá. O DPOC é diferente. O DPOC lembra, eu preciso alongar mais a expiração. Porque o ar para entrar é rápido que entra, é fácil.
Olha, esse DPOC ficou clássico aí. Sempre um pouquinho de aprisionamento de ar. Entendeu? Então tu percebe que o DPOC, ele já vai se dar melhor trabalhando com porcentagens mais altas. O pessoal fala algo ali em torno, no máximo, de 50. Tá? Para tu deixar um tempo de insuflação menor e dar mais ênfase ali para a fase expiratória. Aí ele conseguir exalar o máximo que ele quiser, que ele puder. Ah, mas ficou um pouquinho, beleza. O autopip, ele é ruim a partir do momento que ele gera assincronias, não está gerando aqui. A partir do momento que ele gera impacto hemodinâmico. Não falei nada aqui sobre estar hipotenso, aumentando droga vasoativa, tá? Tem muito paciente que é obstrutivo que já é aprisionado de base, já são adaptados, tá bom? Então, tu percebe que a porcentagem de ciclagem tem esses poréns. Então, ela é inversamente proporcional ao tempo. Tá? Se eu quiser aumentar o tempo de enchimento pulmonar, eu tenho que pegar a porcentagem e baixar. Igualzinho como era fluxo e tempo. Se eu quero agora deixar um tempo ins menor, eu tenho que pegar a porcentagem e baixar. Quero deixar um tempo ins. Falei certo? Não, falei errado, né? Se eu quero deixar um tempo inspiratório maior, eu tenho que pegar a porcentagem e baixar. Se eu quero deixar um tempo ins agora menor, eu tenho que pegar a porcentagem e subir. E isso vai se dar muito bem se tu conseguir avaliar que tipo de pulmão tu tem. É restritivo? É obstrutivo? E aí? Qual que é o tipo de pulmão que tem? Falando nisso, é justamente isso que a gente vai ver agora. Justamente isso que a gente vai ver agora. Tá? Como que estrategicamente a gente consegue ventilar alguns padrões pulmonares. Tá bom? E para falar sobre isso agora, eu vou te contar um segredo, mas tu tem que me prometer que tu não vai falar isso para ninguém. Tá? Sabe aqueles segredos da ventilação mecânica? Que ninguém fala assim, de graça? Pois é, esse tu tá pagando caro para ouvir. Tá? Mas esse tu não pode revelar. Sabe aqueles negócios lá? Como ventilar na asma? Como ventilar na SARA? Como ventilar um DPOC? Como ventilar um neurocrítico? Como ventilar um não sei o quê? Aquilo tudo é balela. Tudo é balela. É como se tu pegasse, juntasse tudinho e jogasse num grande funil e tudo ia sair só num buraquinho. Porque só existem, Carlos, 2 tipos de pulmões. Só. Como ventilar na atelectasia não sei o que. Como ventilar no pneumonia de lobectomia de não sei o que. NIA, todas as NIA não sei o que. Cara, só tem 2 caminhos. Ou tu tens um pulmão obstrutivo, ou tu tens um pulmão restritivo. Ponto. Acabou. E te confesso ainda que numa porcentagem, 80 a 90% dos casos vão te levar a um quadro restritivo. Poucos são os DPOC clássicos na ventilação. Porque às vezes tu tem um comprometimento misto. Tu tem um paciente que é obstrutivo, mas também está com comprometimento restritivo. Aí, ó, farelo. Super desafiador de ventilar. Mas quem vai falar mais alto, gritantemente? O quadro restritivo. É como se fosse uma queda de braço, onde o restritivo geralmente ganha. Eu tenho um restritivo e obstrutivo misto. O comprometimento restritivo vai falar mais alto. Tu vai ter um pulmão que vai caber pouco ar e ainda vai ter dificuldade para se esvaziar. Que horrível, né? Que horrível. Mas de forma geral, é restritivo e obstrutivo. Então, primeiramente, eu vou criar aqui um paciente totalmente restritivo. Vou pegar essa complacência pulmonar aqui e baixar ela.
para 20. Geralmente, os restritivos, eles possuem uma resistência muito baixa. Tá? Muito baixa. Beleza? Tá aí meu paciente restritivo. Tá? Então, primeiro passo que eu tenho que saber, esse paciente aí tá ativo ou tá passivo na ventilação? Vamos lá, vamos ver. Ele tá passivo. Boa. Então, se tá passivo, pausa enche. Bora ver o platô. Congelei. Tá aqui meu platô de 20. Tá. Hã? Um drive de 15, né? No talo, né? Talo, No talo, beleza. Tá? Beleza. Então, cabe mais A aí? Não. Não cabe. Tá até no talo, tem que ser menor que 15, então vou dar 2 tequinhos para baixo aqui, ó. Pronto. Agora tô respeitando a ventilação protetora aqui, ó. Aí eu vou puxar uma gasometria. Em volta, eu vou pegar o celular aqui só pra responder Pegue, meu amigo. que eu falei que eu ia buscar ela. Pega e quando tu olhares, tu vai te assustar. Beleza? Beleza. Te falei que hoje ia ser pum, na porrada, né? Uhum. Olha aí essa gasometria. 83 de PCO2, 7,16. Teu paciente vai fritar, meu amigo. Ele vai parar, vai morrer isso aí. Ou vai fazer aí um ME. Tá? Vai parar por acidemia. Então, os pacientes que são restritivos, eles geralmente vão trabalhar com volumes correntes baixos, tá? E com frequências respiratórias altas. A literatura me dá uma margem, tá, de recomendação para eu trabalhar com frequências até 35. Mais do que isso, eu vou estar ocasionando mais aumento de espaço morto do que ter eficiência na terapia de remoção de secreção. Tá? Só chutei aqui 35, não faço ideia de como é que vai vir esse PCO2. Vou puxar agora, tá? Tu aumenta esse fluxo, Walter, ou tu mantém? Já vou te mostrar. Leão ganhou, viu? Olha aí. Agora ficou. Tá? Linda, ficou linda. Beleza? Beleza. Então, geralmente, já vou responder a tua pergunta. Esse aqui que tu tá vendo agora, tá? Isso aqui que tu estás vendo, geralmente é a disposição da estratégia de ventilar um paciente restritivo. Volume baixo com frequência alta. Por que volume baixo? Porque tu vai respeitar o que dá lá dentro. E geralmente, tá? Geralmente, caso as raras exceções, os restritivos vão trabalhar com PIP baixa mesmo. Porque a maioria deles não respondem a PIP. A não ser que tu tenha uma ou outra situação que aqui tenha muito shunt pulmonar, que é aquela área que está perfundida, mas não está aproveitada, não está ventilada, são as atelectasias. Daí quando tu mete PIP, o pulmão abre. Aí é uma exceção. Mas geralmente os restritivos mesmo,
tá? Que é com aquele pulmão ali todo consolidado, ou então com aquele pulmão todo com edema, encharcado de líquido dentro, que não adianta aumentar a PIP, que tá tão cheio de líquido ali, edema, né, intersticial, que não vai expulsar aquele líquido de dentro do alvéolo, entendeu? Então, geralmente é isso aí, PIP baixa, volume baixo e frequência lá no talo. Tá? Daí, qual que é o outro cenário? É o paciente que é obstrutivo. Então, mecânica complacência alta e resistência alta. O restritivo, agora o negócio muda. É totalmente o oposto. O que é recomendado é se trabalhar com frequências baixas, tá? De apoio, algo entre 8, 10, no máximo 12. Tempos inspiratórios mais curtos, tá? Para dar uma boa janela de tempo. Muitos desses pacientes DPO6 obstrutivos gostam de PIP. Então pode deixar uma PIP ali entre 8 a 10. Essa PIP mais alta, ela melhora o esvaziamento pulmonar, porque ela causa um deslocamento no ponto de igual pressão, tá? E pode jogar o teu volume entre 6 a 8 ml/kg sem problema nenhum. Tá? Então é um paciente que a estratégia vai ser inversa. Você já vai trabalhar com um volume corrente maior, só que com uma frequência bem mais baixa e um fluxo alto para tu ter um tempo mais curtinho. Ó, tá dando 0,7 agora aqui. Vou até botar mais um pouquinho para ficar em torno de 0,6, tá? Olha lá. Autopip quase mínimo aqui. Pode botar aí o volume corrente alto, tá? Entre 6 a 8 ml/kg, sem problema nenhum. Que essa vai ser a forma de tu ter um bom volume minuto. Porque se tu vai trabalhar com uma frequência baixa, num obstrutivo, e o volume tá baixo, vai ter um volume minuto muito ruim. Tá? Muito ruim. Então percebe que mesmo eu aumentando o volume corrente, não atrapalhou no esvaziamento pulmonar? Que o problema não é entrar. Não é entrar. Tá? Não é entrar. O problema é sair. Então, volumes mais altos, frequências mais baixas, fluxos para gerar um tempo mais curtinho e geralmente eles gostam de PIP. Então uma PIP entre 8 a 10 ali eles vão gostar. A maioria dos pacientes obstrutivos. Então percebe que é uma estratégia completamente oposta. Daí eu tenho esse paciente aí, ele parou. Pum! Preciso desconectar da ventilação e ambusar? Não. O que eu vou fazer? Treinar na frente do espelho uma fala. Porque na hora tu vai ficar nervoso. E tu tem que saber te posicionar com tranquilidade para mostrar segurança para a equipe. O paciente parou, você vai falar, gente, eu vou ajustar aqui os parâmetros de parada e vou ajudar vocês na massagem. A maioria das pessoas nem sabem que existe parâmetro de parada. Por quê? Elas não são especialistas em ventilação. Você é. Muito médico não sabe disso. Acha que tem que desconectar do ventilador e fazer com a mão no ambu. Meu paciente parou. Primeira coisa. Volume corrente 6 ml/kg. Frequência de 10. É 10? Pode ser 10 a 12, mas decora 10.
tá? Aham, Por tá. que decora 10? Se eu pegar 60 e dividir pela minha frequência, vai dar certinho 6 segundos, que é justamente o tempo recomendado Ah, é no Ambu, verdade. tá? Fluxo Beleza. aqui, irrelevante mexer. Nem te estresse, o Aham, paciente tá morto lá. Então tu aham. pode deixar aí um fluxo para que gere um tempo perto de 1 segundo, Uhum. tá? Sem problema nenhum, não vai ter muita relevância o ajuste de tempo de fluxo aqui não. FO2, 100%. Uhum. PIP, diz 0 a 5 na literatura. Eu opto deixar zerada. Fluxo, irrelevante mexer também, pode deixar quadrado. Isso aqui são os ajustes diretos, mas a cereja do bolo vem agora. Se tu fez tudo isso e não deixar a cereja do bolo lá, vai dar zebra, vai dar ruim. Vai dar ruim. O que é a cereja do Deixa eu bolo? pensar. Deixa eu pensar. Eu não sei. O que eu lembro era o volume, a frequência e a PIP zerada. Bora lá. Acho que era assim. Aí e ele vai ser em volume controlado, né? Começou a massagem. Aham. O que está acontecendo no ventilador? Ele tá dando vários disparos, mas é por causa da massagem, né? Exato. Então, o que eu tenho que fazer? Chegar na Sensibilidade. sensibilidade, tuf, desligar. Pode massagear agora, papai. Pode massagear que ele vai respeitar o ritmo do ventilador. Uhum. Aí tá dando ali, ó, pressão alta. Bora ver essa pressão de pico, quanto é que tá lá. Pega essa pressão de pico aqui, coloca no máximo. Uhum. Pronto. Massagem tá rolando, o ciclo ventilatório está sendo respeitado de acordo com o ritmo que tu botaste lá. Então, se esses 2 toques finais tu não fizer, já era toda a tua massagem. Uhum. Então, com muita calma, volume 6 ml quilo, frequência de 10, tempo de 1 segundo, FO2 de 100, PIP de 0. Modo VCV, tá? Modo VCV. E no final, desliga a tua sensibilidade e pega o teu alarme de pico e joga lá para cima. Se tu já fez isso no início do teu plantão, tu nem precisa te preocupar com isso, o teu alarme de pico. Nem precisa te preocupar. Tá bom? Uhum. Poxa, Walter, meu ventilador não tem como desligar a sensibilidade. E agora? É isso que eu tava pensando. Vai para pressão e coloca o mais negativo que for. Ó, aqui só foi até menos 10. Tá aí, ó. Não tá autodisparando. Uhum. Ah, Walter, meu ventilador não tem sensibilidade à pressão, só fluxo. Então qual é a chance que tu tem? O fluxo, tu deixa mais próximo do zero, tá facilitando, né? Não Então é? tem que deixar mais alto? Calma, Sim. vamos lá. Quando eu me aproximo do zero, não tô deixando mais fácil? Sim. Então tem que pegar Tem meu que deixar mais fluxo. difícil, né? Exato, e subir até onde ele der. Aham. Ó, vamos dizer que geralmente os ventiladores vão até 20 de fluxo, geralmente. Bora ver se vai dar certo aqui. Com 20, vai dar match. Tá aí, ó. Bora ver. Ó, deu certo. No alto Uhum. disparou. Então tu percebe que a estratégia é essa. Tu deixar a sensibilidade a mais pesada que der. Uhum. Preferencialmente desliga. Não desliga. Vai pra pressão e vai embora. Não vai pra pressão. Então vai pro fluxo e vai embora. Uhum. Vai dar certo.
Beleza? Volta o paciente voltou, Voltou, volta para tá? os parâmetros pré-ajustados, sem problema nenhum. Beleza. Ah, ele estava com uma PIP antes de 8. Pode voltar para PIP de 8. Ah, ele estava com a FO2, não sei o que, não sei o que. Vai ajustando como estava, igualzinho como Uhum. estava. Eu O acho que que às FO2 aí vezes. dá pra ver pela saturação, né? O que às vezes, Carlos, acontece é o seguinte, tá? Muito boa a tua pergunta, viu? Muito boa mesmo. O que acontece às vezes é o seguinte: na massagem, a gente eventualmente, às vezes, causa algumas fraturas no paciente, tá? Essas fraturas, somadas com a massagem, somada com a pressão positiva, tu pode fazer uma perfuração ali na pleura e começar a gerar um pneumotórax no paciente. Uhum. Então, o que às vezes acontece, e eu acho até prudente isso, sabia? Voltou da massagem, volta com uma PIP baixa. Entendi. Volta com a PIP baixa. Coloca o teu volume corrente funcional, olha a driving pressure, ajusta a tua frequência para te dar ali um volume minuto em torno de 6. Vai lá para trás, lá para o início, tá? Pede um raio-x. Pô, veio tudo de... não teve pneumotórax, aí tu volta para os parâmetros. Tá? Pergunta muito boa essa tua aí. Beleza? Show de bola? Show de bola. Pronto. Fechamos o módulo 1. Que bom. Eu vou pegar de papel aqui, ó, colocar num resumo só. Então, ó, o módulo 1 é isso, tá? A gente fazer um direcionamento, né, para os modos convencionais. Tu entender todo o layout da máquina, variável que é direta, indireta, algumas manobras de pausa, tá? Ajustes direcionados para VCV, PCV, PSV. E ver os cenários mais comuns de aplicação terapêutica para paciente restritivo, obstrutivo, ventilar durante uma parada. Isso aqui, tu dominando tudo que a gente deu nesses módulos aqui, nessas mentorias, já vai te deixar muito à frente de muito profissional. Tá? O que virá pela frente agora é um refinamento da ventilação. Tá? Tu te inscreveu em todos os 3 módulos, não foi? Foi. Boa. Tá? Então, então o que acontece? No módulo 2 agora a gente vai interpretar, a gente vai aprofundar um pouco mais a parte de interpretação gráfica. Tá? Depois disso a gente vai entrar na parte de recrutabilidade pulmonar, tá? Não nessa ordem. Interpretação gráfica mais avançada, né? Vamos falar basicamente de cargas ventilatórias, loops e alças de ventilação, tá? Depois disso a gente vai entrar na monitorização ventilatória, mecânica ativa e passiva, aprofundar mais as técnicas e para finalizar a parte de recrutabilidade pulmonar. Vamos entender um pouco mais sobre a ventilação em prona, saber se o paciente é respondedor ou não a PIP, se for, como recrutar esse paciente, tá? Então é um módulo mais refinado e o módulo 3 é um módulo de assincronia, tá? O que eu vou mudar, Carlos, é o seguinte: pro mês de agosto, tá? Como eu tô com uma escala agora à tarde, eu saio tarde da noite, estou começando muito tarde as mentorias à noite,
Aham. Eu sinto que tanto eu quanto os alunos estão ficando bem cansados. Né? Porque ela começa mais Aham. tarde, termina mais tarde. Geralmente o pessoal vem de um dia de trabalho, tá? E a partir de agosto eu vou mudar os meus horários de mentoria e os dias, Entendi. tá? As mentorias que eu vou ministrar em agosto, elas serão aos fins de semana, Aham. tá bom? Ótimo. Preferencialmente no sábado, tá? 2 horários disponíveis pela manhã, então vou ter 2 alunos pela manhã e um pela Aham. tarde, tá? Então elas serão aos sábados. Talvez role aí uma mudança no meu planejamento diário, de eu Aham. ter também ali a disponibilidade de, durante a semana, agendar algumas datas pela manhã, tá? Entendi. Mas ainda não é uma certeza, tá bom? O que é certo é que a partir de agosto, aos sábados, Final de semana, né? tá? Isso, tá bom? Então eu vou te... Anota aí, Diga lá. tá? Eu vou ter... Quais são os dias que eu tenho disponibilidade, tá? No mês de agosto, eu vou ter disponibilidade no dia 10, 24 e 31, Entendi. tá? 10, Nesse 24 e caso, 31 de agosto. a gente vai fazer mais 3 aulas desse módulo 2, né? Já tô Normalmente. agendando no módulo 2, tá? Tá, beleza, beleza. Tá? Então eu queria que tu Eu já vou ter só uma dúvida, só se aparecer extra, assim. Só que aí normalmente aparece quinta ou sexta-feira, né? Tá. Eu não quero. Pois é, o que vai ficar ruim agora? Se a gente desmarcar, a gente Aham. talvez tenha aula só no outro mês. É isso que eu tô pensando. Porque, querendo ou não, tu tira um horário da tua agenda. Aí eu, Entendeu? sexta-feira eu vou falar que não vai dar porque eu vou tirar extra. Entendeu como é que é? Mas assim, Aham, fica tranquilo, tá? Tu tem toda uma aham, vida aí pra gente marcar essas mentorias. E eu aham. te confesso que quanto mais espaçada ficar uma da outra, mais conhecimento tu adquire botando em prática. Eu concordo também. Entendeu? Então é uma coisa que eu não tenho pressa. Mas pensa Aham, nisso. A cada mentoria que tu entendi. desmarcar, para ter Aham, próximas, por exemplo, como eu vou trabalhar agora com poucos alunos, se eu tiver já aham. agendamento fechado em setembro, talvez eu só tenha vaga para outubro. Entendi, Entendeu? entendi. Então por isso que Não, eu tô dando. Pode Não, falar. a única coisa que é essa questão do extra mesmo. Tá. Mas não tem outra coisa Tu tá marcada pra esse pegando dia. extra em UTI? Ainda não. Nunca te Só. passaram extra em UTI? Ainda não. Já quiseram me passar, né? A Hum. Bia queria me passar logo do 15B também. Aí a Manu passou a Suelen pro 15B, aí eu Pois fiz. é, cara, não é chato Normalmente isso isso? acontece. É, O que tá faltando então pra tu pegar extra na UTI? não sei, eu acho que tá faltando pegar mais rotina, E assim. aí, o que Por mim falta não pra tu tem. pegar a rotina? Eu acho que tem que pedir, né? Cara, tem que te coçar. Tu tá no Então eu programa ainda falei, ou tu já saiu? já saí, eu falei com a Clara, só que também eu falei outra possibilidade, né? Eu queria tirar uma rotina de PS também, lá do PS. Porque eu passei em todas as UTIs do Porto, né? Aí eu queria ver como é a UTI de lá. Eu mandei mensagem pra ela. Aí ela falou que não tinha essa possibilidade agora, mas eu ia conversar com o Johnny e tal. Então tá. Só não esquece de mim. Cara, é assim, eu tô no 4A. Não Uhum. sei se tu sabes, mas eu tô com uma escala tarde lá. Sim, sim, eu tô sabendo. Pois Tô é. sabendo, sim. Vai lá, cara, pega a rotina comigo pra eu Ah, poder mas realmente. eu não preciso pedir pra alguém ou só. Cara, conversa direto com o Johnny, bicho. Entendi, Entendeu? entendi. Fala com ele e tal, fala que você saiu do programa, tu dizendo que se tinha algum problema de tu, pra Aham, não perder a mão ali e continuar pegando uma rotina lá comigo. Entendeu? Se aham, esse é o problema das pessoas que te receberem e tal, vai pegar a rotina, porque, ó, vez ou outra, hoje eu tava precisando passar o plantão, aham. Sim, entendeu? sim. Daí eu fico Uhum. preso a poucas pessoas. Vocês que É, o saíram do grupo da pro... UTI é muito menor, né? Exato, De que entendeu? pega.
Então, se tu tem essa necessidade, tá precisando de pegar este e tal, tudinho, então te prepara pra UTI. A Jade queria me passar uma semana. Pois é, porque Só que senão aí... toda vez vão ficar te jogando pra UTI, pô. É. Verdade. Entende como é que é? É verdade. Sim. Pois é, eu tô lá, Vou mandar mensagem pra ele. tá? Vou mandar mensagem pra ele. Sim. Conversa com ele, finge que eu nem te falei. Entendi. Entendeu? Entendi. Tu tem que ir logo Eu gosto muito de falar com a Manu também. Não sei se a Manu vai dizer que sim ou não, né? Eu gosto de falar muito com ela. Meu irmão, vai logo na cabeça da serpente, bicho. Tá, vou falar. Entendeu? E outra, vai lá pessoalmente falar com ele. Johnny gosta disso. Vai lá e tal. Johnny, 5 minutinhos, eu queria só falar rápido contigo e tal. Prometo que não é pra pedir emprego, não. Dá uma brincada com ele. Tá? Tá, beleza. Beleza? Aí tu vai lá e fala. Beleza, então. Pega essa rotina Tranquilo. e tal, te prepara pra eu poder te passar uns extras aí. Tá bom? Beleza, Então, ó, beleza. dia 10 de agosto, tá? Prefere pela manhã ou pela tarde? Pela manhã eu tenho vaga no primeiro horário. Que horas é? 10? Não, minto, no segundo horário, tá? Que é 10h15. Pode ser. 10h15. Pode ser. Tá? Vou marcar aquilo. Deixa eu... Mentoria. Carlos, módulo 2. 10h15. Copiar. Então, 10 do dia 24. Mesmo horário, pode ser? 24 pode ser. E no dia 31. Tá? O módulo 2, eu acho que em 2 encontros a gente consegue matar ele. Tá? Acho que a gente consegue matar ele. Beleza? Mas eu sempre deixo 3 só pra garantir. Beleza. Tá? Fechou? Aí pronto. Aí quando a gente finalizar ele, a gente pensa nas datas pro módulo 3. Tá? Tá, tranquilo. Fechado, meu amigo? E aí, cara, dá um feedback. O que você achou do módulo 1? Muito bacana, Walter. Bacana. E é bom que consigo linkar muito com a prática, né? Principalmente aí que eu peguei uns 4 plantões de PS. Então, uma hora ou outra eu tô com o ventilador mecânico lá por perto e consigo colocar em prática mesmo. Desde o dia do protocolo de ME, aí a intubação. Aí vai pegando rotina também, né? Se acostumando. Ó, vou te contar uma coisa que aconteceu. Quando eu desci pro PS agora pra intubação. Eu preparei todinho o ventilador, botei kit de aspiração lá, né? Aí eu coloquei no modo, que é aquele modo que dá 2 pressões no ventilador. Só que eu ainda não tinha acoplado, né? Aí eu, caramba, olha, é só um de pressão, que é aquele ventilador antigo lá, o Evita, né? Aí, não que ia ventilar errado, mas o certo seria colocar o assistido, né? Aí eu coloquei certinho lá e coloquei o paciente. Mas é que o cara vai pegando com o tempo, cada ventilador. É verdade. Acho que bom que tu gostaste. Então tá tudo certo, né, meu amigo? Não, tudo certo. Então tá bom. Olha, foi muito bom, Carlos. Vou ser sincero contigo, tu é um rapaz diferenciado, tá? Obrigado. Mantém os pés no chão, mas não perde, cara, a fome, tá? E sempre tenha humildade, tá bom? Assim você vai longe. Tá? Pode, às vezes, muita fome e pouca humildade, a tua estrada termina cedo. Mesmo que nada, né? Tá? Então acho que tu tá no caminho certo e é isso, cara. Tá bom? Bora se organizar aí pro VM Expert, tá? Essa semana eu vou estar desenrolando, assim, vendo direitinho, hotel, Essa semana mesmo a gente acerta isso acerta. aí. Todo mundo, né? Todo mundo, tá? Tá bom? Acho que quem vai já comprou pelo menos
É a passagem, né? Tu compraste o quê? Tu comprou a passagem já, foi? Comprei a passagem. Eu ainda não comprei o ingresso, mas eu vou Ih, comprar. cara, por que tu não comprou? Subiu o lote um dia desse, pô. Não, eu ia comprar. Só que eu vou comprar no cartão da gata lá. E a gente vai comprar junto. Boa, garoto. Você é um garoto esperto. Hum, hum. Ela é físio, é? É, Ah, ela vai fazer o evento também? vai. Ah, bacana. Foi até Bacana. aquela que eu lhe mandei o currículo lá do trainee, Pô, não lembro a agora. Fernanda. Não sei Não se tu lembro. conhece, Eu mas sei que ela é da pós. eu Ela é da pós peguei, também. eu peguei e encaminhei. Uhum. Ela é da pós também, de cardio. Eu Entendi. faço. Mas vai ser bacana. Não vou ficar de casal lá, não. Nada, pô, tá doido, curte, pô. Fazer de besteira. É isso, Carlos. Tudo fechado, meu amigo. Beleza, então, Parabéns Walter. aí, tá? Um grande Valeu. abraço Obrigado. e até dia 10. 10. 10 Um e abraço, 15. fechou. Um abraço, amigão. Tchau, tchau. Falou, falou, falou. Boa noite.